Raushi, vamos falar agora com o signo de Touro. Mensagem para Touro, 21 de abril a 20 de maio. Vamos ver aqui o que o oráculo tem a dizer para Touro. Mensagem para Touro. Deixe seu like, viu, pessoal? Compartilhe o vídeo. Vamos ver aqui. Touro, a Imperatriz. Muito positiva esta carta. É a realização, simboliza a recompensa que você receberá pelos esforços que você fez. Então tá dizendo aqui para quem se esforçou muito, né? Quem teve aí uma jornada difícil vai ter a sua compensação, né? Por todos os esforços que fez, seja ele o que for. É uma carta muito boa, muito bacana. Então, que vocês recebam esta mensagem com amor e carinho. Arro!